Agora, no programa de hoje, a gente vai falar também de um risco que a gente corre tomando o chá, sem imaginar que o chá, por exemplo, pode ser um remédio. E como remédio, ele precisa de orientação específica. Às vezes, o chá pode interagir com um remédio que a gente toma, remédio que são tomados ao longo da vida toda. Todos esses cuidados são importantes, como mostra pra gente agora a Valéria Almeida. Hoje eu vim para um chá da tarde com a Suzana, mas esse não é um encontro qualquer, é um chá para falar de chá. Fazer um chazinho para nós, Valéria? A Suzana fez pra gente os preferidos dela. Chá verde, que ela já toma há muito tempo, e o chá de hibisco, que virou rotina há 2 anos. E eu tava querendo emagrecer, eu comecei a tomar o chá de hibisco e peguei o gosto por isso. E bota gosto nisso. Com o tempo, ela chegou a tomar 1 litro de chá verde e outro de hibisco por dia. E passou a misturar os dois. Aí eu resolvi colocar os dois numa garrafinha só e levar os 2 chás misturados, porque eu ia para aula, então eu já estava levando. O efeito da mistura veio durante a aula. E eu comecei a ter, assim, uma palpitação, né, e me sentir com batedeira no coração e tal. Suzana aproveitou a aula de fitoterapia para consultar a professora. Eu falei da combinação dos dois. Ela falou, benéfica sim, mas... eu falei assim, então eu tô sentindo palpitação e tal, e eu tô na menopausa. Daí ela falou, não, então não seria aconselhável você tomar, porque são chás quentes e você já está quente. A interação do chá com a entrada na menopausa tornou esse período ainda mais desconfortável. Além de eu ter o calorão natural da menopausa, piorou a situação, porque aí eu comecei a ter um calorão muito acima. Se você tem um objetivo específico com a planta, aí você precisa ter orientação da planta que é mais adequada para o seu biótipo e também da quantidade, da maneira correta de preparar esse chá. A nutricionista Vanderly Marchiori explica que tanto o chá verde quanto o de hibisco não devem ser consumidos por grávidas, quem tem pressão alta e também por quem usa remédios para o coração ou que atuem no sistema nervoso central. As pessoas dificilmente conseguem entender que quando você faz o uso de medicamento, ele interage com plantas e com alimentos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as medicações e com todas as interações, porque senão você pode estar perdendo o uso do medicamento, que para você é super importante. A Suzana continua fã dos chás, mas aprendeu que para ela o limite são 2 xícaras por dia. Aos benefícios. Aos benefícios do chá. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada. A Ainara quer saber o seguinte, Angélica, o chá verde, que é comumente utilizado para auxiliar no emagrecimento, pode provocar aumento da pressão arterial? A gente viu na reportagem a Suzana falando que tinha taquicardia. Sim, o chá verde ele entra numa categoria de chá chamada termogênicos. Termogênicos, num geral, eles aumentam a pressão arterial, principalmente num consumo aumentado. Então, acima de 3 xícaras, os estudos mostram que já aumenta a pressão arterial, sim. Então, deve ser cuidado por paciente hipertenso, principalmente, não deve consumir o chá verde. Hipertenso não deve consumir? Não deve consumir o chá verde. Nem nesse limite de 2 por dia, como a Suzana? Se for com controle, com orientação, se é um hipertenso controlado, eu sempre digo que tem uma diferença. O hipertenso que está tomando medicação e que está bem controladinho, se ele tiver uma orientação de um fitoterapeuta, ok. Agora, sozinho, não. Mais dúvidas chegando aqui, doutora Alessandra. Olha só, a Bru. Já li muito a respeito do chá de hibisco, que é um ótimo termogênico, porém causa infertilidade. Isso é verdade? Então, nunca vi nenhuma pesquisa realmente mostrando isso, mas, de novo, o que a gente tem que ver é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Mas e para quem a gente está dando. Ele é termogênico, porque ele tem catequinas também, mas ele tem um efeito mais diurético do que termogênico e ele ajuda a diminuir a absorção do carboidrato na refeição, quando se toma pós-refeição. Então, ele não é dos melhores termogênicos. Com relação à infertilidade, não existem estudos que comprovem isso. Se eu puder complementar. Claro. É importante dizer que o chá, que a gente encontra o chá de hibisco, é uma categoria, uma espécie que não tem essa atuação. Esse estudo, surgiu alguns estudos na China com uma outra espécie de hibisco que não é a que a gente encontra no Brasil.
Por isso que veio essa história da infertilidade. Tinha um estudo com uma outra espécie de bisco que é encontrada na China. Que é o rosa sinense, que aqui a gente só usa ornamental. Sei. Então, aqui a gente usa o hibiscus abirarifa, que é uma espécie que não tem essa atuação. Bom, boa ressalva. Agora, me fala uma coisa, Angélica, em relação à dose diária permitida de chás que tem cafeína, porque um chá em relação a um cafezinho, por exemplo, tem quanto de cafeína? Então, o chás, assim, o cafezinho, você toma um cafezinho, você tem em torno de 60 miligramas de cafeína. Você precisa de 3 xícaras de chá para você ter mais ou menos uma atuação parecida de cafeína. Ele tem menos cafeína, ele tem mais ou menos 20 miligramas cada xícara de chá. Né? Então, o chás... Falando de qual chá? Chás como chá verde, que são chás ricos em catequinas. Tá. A cafeína é um subgrupo das catequinas. Então, ela tem 1/3 da cafeína de uma xícara de café. Exatamente. Então, precisaria, assim, de 3 xícaras de chá, ok, ainda está dentro da... Né, se a pessoa não tem pressão alta, pode consumir. Tá, mas aí normalmente a gente limita o cafezinho a 3 por dia, então a gente multiplica isso, mas é que o cafezinho ele varia muito, né? O tipo de café, se o café é forte ou é fraco. Então, uma xícara de café pequena, forte, bem concentrado, ele vai ter essa quantidade. Senão, não, ele vai ter menos. E outra coisa também que a gente tem que lembrar é que as pessoas acabam consumindo várias fontes de cafeína ao mesmo tempo. Então, por exemplo, refrigerante. 5 latinhas de refrigerante tem quase 200 miligramas de cafeína. Então, essas coisas vão se somando. A pessoa acha que ela só tomou o chá verde, tem o café que ela tomou de manhã. Alguns chocolates têm cafeína. Alguns chocolates têm cafeína. E bebidas energéticas. Então, às vezes a pessoa vai treinar, alguém deu uma bebida energética, às vezes chega a ter 200 miligramas de cafeína. E aí sim, essa propriedade de acelerar a frequência cardíaca, tudo pode realmente ser muito complicado. Mais dúvidas chegando aqui, vamos ver. Olha só, Paula está dizendo que tem um filho de 9 anos, adora chá gelado durante as refeições. Quais os mais indicados? Ele gosta de chá de hibisco. Tem contraindicação para crianças? Ele é um chá extremamente diurético. Eu não recomendo ser um chá indicado para dar para criança. Se ele gosta de chá, vamos trabalhar com chás que tenham, né, que já sejam mais indicados para criança. 9 anos, né? Mesmo assim, acima de 12 anos, ok, você usar chá. Até 12 anos a gente preconiza até doses menores, mesmo se for usar fitoterapia. Então, um chá extremamente diurético que pode baixar bastante a pressão, como é o chá de hibisco. Qual que é recomendado para criança, então? Um chá de hortelã, um chá de erva doce, que é um chá que você vai ter mais, não vai agredir tanto nesse sentido da termogênese, né, do calor do corpo que vai acontecer. Falando do efeito ou reduzir a terapêutico, pressão. Né? Chá ele é um medicamento, né? Usado, medicamento, né? Dependendo da dose, vira um medicamento. Doutora Alessandra, o que acontece que o chá emagrece? O que ele faz? Vamos entender melhor sobre essa propriedade, que aliás é que muita gente busca o chá para isso, né? Como é que ele age? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele tem vários mecanismos de ação. Um deles é que a catequina, que é o que a gente está falando, que são as substâncias que são ativadoras do metabolismo, elas agem diretamente ativando o tipo de gordura. Então, isso aqui a gente está representando a célula de gordura marrom e aqui a célula de gordura branca. A gordura marrom, ela é amiga. Ela é muito amiga, porque ela aumenta a queima. Qual que é a história desse tipo de gordura? Então, quando a criança é pequenininha, o que ela acaba tendo? Ela tem mais gordura marrom, porque historicamente a gordura marrom serve para produzir calor, para a criança ter energia. E depois, durante a vida, vai diminuindo a gordura marrom da gente, principalmente nos pacientes obesos, e vai sobrando mais a gordura branca. Que qual é a característica dela? A gordura marrom tem um monte de célulazinha chamada mitocôndria, que é como se fosse a nossa usina elétrica, então a gente aumenta a queima. E a branca é um saquinho que vai acumulando a gordura. Preguiçosa, não queima nada, a gente só carrega e ainda atrapalha, né? Porque ela vai inflamando o vaso. Então, o que é a primeira ação da catequina? Estimular a gordura marrom e aumentar a queima calórica. E aí os chás que são ricos em catequina vão produzir essa ação mais eficiente, né? Tem uma outra ação também do chá que a gente usa no nosso cotidiano. Ela também diminui a fome, né? Diminui a vontade de avançar na comida, né? Eu acho que tem duas coisas legais para falar aqui. A primeira é que muitas vezes a pessoa não entende que ela tá com sede, né? Aí... Não, esse recado é muito bom. Calma, você não está com fome, você está com sede. Deixa o seu cérebro provar isso, né? É água. Exatamente. E aí, às vezes, o chá tá fazendo esse papel, né? De hidratar.
Então, isso é a primeira coisa. E o segundo é que a gente tem um hormônio no corpo que é produzido pela própria gordura e que ele é um regulador de saciedade e de queima calórica. E o que a catequina faz? Ela avisa o receptor do cérebro que a leptina está boa. Então, ela facilita essa ação. E a grande chatice é que leptina regula. Quando a leptina está baixa, não está funcionando bem, ela faz a gente comer mais e queimar menos. É pouca bobagem, né? Então já estraga tudo. Uhum. E é isso que o chá faz. Ele melhora os receptores de leptina no cérebro, avisando que a pessoa está saciada e ajudando a queimar e emagrecer.